Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, gente, vou compartilhar com vocês algo muito pessoal e significativo pra mim, que é o relato do meu parto. Tive minha filha durante a pandemia e até ontem, até alguns dias atrás, era um assunto que eu não conseguia falar abertamente, porque toda vez que eu tentava gravar um vídeo sobre isso, eu me sentia culpada, eu me sentia constrangida, traumatizada. Eu não sei explicar direito pra vocês o sentimento que me trazia, mas eu resolvi superar tudo isso. Quem tem ansiedade e sofreu algum trauma no passado, tem um medo gigantesco de presenciar isso ou viver isso novamente no futuro. Eu tentei superar tudo isso porque não foi nada fácil, vocês vão entender do que eu tô falando, então já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo meu e vou contar pra vocês tudo o que aconteceu, tá bom? Então bora lá, senta que lá vem história. Mas antes de eu começar a contar a minha história pra vocês, eu queria deixar bem claro que o objetivo desse vídeo é ajudar outras mulheres que estão passando por situação parecida com a que eu vivi e tentar mostrar pra vocês que é possível sim superar tudo isso, que não é um bicho de 7 cabeças, que é muito traumatizante na hora que você tá vivendo, mas depois que tudo passa, você consegue colocar a cabeça no lugar. Pode ser que demore um pouco mais, assim como foi comigo, demorou 3 anos para mim conseguir superar tudo isso, mas também pode ser muito mais rápido, né? Tudo começou em 2020, no início da pandemia, assim, bem no ápice da pandemia, que foi quando tudo paralisou. E vale lembrar, gente, que o pai da minha filha é um outro homem, tá? Não é o meu marido. Então eu tava com ele, namorava com ele desde os meus 12 anos de idade. E quando eu engravidei, eu já estava com 18 anos, que foi durante a pandemia. Eu tinha terminado a escola em 2019. Em 2020 estourou a bomba da pandemia, do Covid-19. Então eu descobri tudo ao mesmo tempo, a doença e também a gravidez. E quando eu descobri a gravidez, já fazia mais ou menos uns 15 dias que era noticiário todo o tempo falando sobre a pandemia, todo mundo com aquele medo, todo mundo com aquela coisa, sabe, aquele desespero mesmo, porque ninguém sabia o que ia acontecer, porque logo que a notícia saiu não tinha vacina, não tinha tratamento, ninguém sabia direito o que era. Então, assim, foi aquele bafafá todo. E no meio de todo esse bafafá, eu descobri que eu estava grávida. Então, assim, gente, pensa como que foi a minha cabeça nessa situação. Foi muito difícil. Sobre os sintomas. Eu descobri a gravidez através de uma gripe. Então, assim, gente, imagina o meu pânico, achando que praticamente eu ia, né? Porque quando a gente descobriu a Covid-19, todo mundo falava, nossa, pegou, morreu. Pegou, morreu. Era isso que todo mundo tava falando. E aí, de repente, tudo paralisou. Fiquei em casa, né, por conta do meu trabalho, que era num salão cabeleireiro. Eu fiquei em casa 15 dias e nesses 15 dias começaram os sintomas de gripe, né, que ocasionou a gripe e também ocasionou que era algum dos sintomas da gravidez que tava misturado com a gripe que eu não tava sabendo, né? Então, eu comecei a ficar gripada, começou com uma febre, de repente eu acordei no outro dia e não conseguia sair da cama. O corpo pesado, as pernas inchadas, dor de cabeça, sabe, uma dor aqui no maxilar, que assim, eu não sabia dizer muito bem se era sintoma da gravidez ou se era sintoma da gripe. Só que eu tava com essa gripe tão forte, morrendo de medo de ir pro hospital, né, pra saber se era Covid mesmo ou se não era, ou enfim, o que que era. Eu tava morrendo de medo de ir, né. E aí eu não fui, fiquei em casa. E aí depois, nessa época, eu já tinha morado sozinha com o pai da minha filha. E depois disso, durante a pandemia, a gente voltou pra casa da minha mãe, né? Por conta dessa dificuldade mesmo que foi esse começo, né? A minha mãe continuou trabalhando e eu tinha um irmãozinho, então eu voltei pra casa ficar com ele pra facilitar as coisas, porque eu não tava trabalhando, então ia ser difícil, né? Se sustentar dessa época, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Vamos se dizer assim, não sabia nada que ia acontecer. Então, eu voltei pra casa dela. E aí, foi nessa semana de lockdown que teve, né? Teve esse lockdown, fiquei doente e aí foi tudo aconteceu. A minha mãe foi fazer a janta, né, nesse dia, porque eu tava muito mal. E aí, na hora que ela fez a comida, gente, veio aquele enjoo. Veio aquele enjoo, sabe, que eu não suportava, com vontade de vomitar, só que o vômito não vinha, e aquela coisa ruim, e na minha cabeça eu estava com Covid, né? Tudo indiciava que era um Covid, até que aconteceu isso. E aí, como mãe sabe das coisas, né?
A minha mãe falou assim, você tá grávida? Aí eu, não tô, né? Nem imaginava. Não tô. Ela, você tá grávida? Eu não tô. Ela, e aí ficou nesse impasse. Nesse impasse, gente, a minha mãe falou, vamos tirar a dúvida. Já que não tá, vamos tirar a dúvida. Compramos o teste, comprei 2 testes. E a minha mãe muito ansiosa, né? Era de noite, assim, vai lá fazer o teste. Fui lá, fiz o teste. Gente, na hora, positivo. Na hora, assim, ó. Subiu já com 2 risquinhos. Na hora. Grávida. Aí a minha mãe, não pode ser, eu também não pode ser, deve ser por conta da febre, deve ser por causa que o sangue tá assim, que não sei o que, não sei o que. E aquele bafafá, gente. E a minha mãe falou assim, não, tem outro teste. Então, amanhã cedinho, na primeira urina que você fizer de manhã, você faz o teste. Tá bom. Gente, a minha mãe trabalhava no frigorífico e ela saía pra trabalhar 4h40 da manhã. E aí, gente, quando eu fui ver ela, tá na minha porta, querendo que eu fizesse o teste antes dela ir trabalhar, porque ela tava muito ansiosa e ela só ia chegar de tarde. Aí fui eu, gente, 4 horas da manhã, fazer esse teste. E a mesma coisa, gente, na hora que subiu o risquinho, já subiu logo os 2. E aí a minha mãe, não é possível. E eu também achando que não era possível. E aí foi aquele desespero, né, gente? Porque foi muito de surpresa. E eu quebrada, assim, gente, com muita dor no corpo, com muito ruim mesmo. Aí a minha mãe foi trabalhar, gente, e a minha mãe dentro do ônibus mandando mensagem pra mim. Nossa, eu não acredito, e agora como que vai ser? Você foi irresponsável e não sei o quê. Mas irresponsável assim, gente, eu já tinha 18 anos, né? Já tinha minha vida, assim, praticamente feita. Porque eu já tava morando, né, com o pai da minha filha. A gente tava trabalhando, a gente tava conquistando as nossas coisas. Só que por conta da pandemia, a gente acabou voltando pra casa dela. Por questão de uma ajudar a outra mesmo, né? Eu tinha um irmãozinho pequeno, ela tinha que continuar trabalhando. Então foi por isso. Mas não porque eu fui inconsequente de ter filho muito nova, não. Eu já tava com 18 anos, 18 pra 19 anos. E basicamente foi assim que eu descobri, gente. O pai dela, o pai da minha filha, né, também ficou surpreso. Não sabia muito o que fazer, não sabia reagir, não sabia como contar pra família dele. Mas em questão dessa parte da descoberta, assim, foi um pouco tranquilo. Porque eu achei que fosse um bicho de 7 cabeças. Porque na hora que você descobre lá no palitinho que você tá grávida, você ainda não cai sua ficha, assim, de que tem alguma coisa dentro da sua barriga, né? Porque é muito titiquinho. Você não sente nada, você não sente mexer, você não sente dor, você não sente nada. Então, assim, custou um pouco a entender que tinha uma outra pessoa dentro de mim, que eu tava gestando alguém, né? Eu só fui ter essa certeza na primeira ultrassom, mas até a ultrassom eu ainda não tinha caído a ficha. Assim, parecia que nunca ia crescer minha barriga, nunca que eu ia sentir o bebê mexendo, nunca que ia sair nada de mim, né, até esse momento. Mas aí foi assim que eu descobri, e aí a gente contou pra nossa família, tudo mais. O acompanhamento foi bem difícil, porque foi durante a pandemia, então toda a assistência médica, assim, que a gente tem no pré-natal foi bem difícil. Acompanhamento com dentista, acompanhamento com ginecologista, foi muito difícil, gente, porque a Covid em si é o contato, né, que a gente tinha ali que transmitia a doença. Então foi muito difícil. Então quem teve filho na pandemia sabe bem o que eu tô falando, porque foi muito difícil. Tanto é que na hora que eu tive a Lorena, foi muito difícil, né, depois da cirurgia, porque eu não podia ter nenhum acompanhante. Era só enfermeira para o hospital inteiro, com várias mulheres grávidas que tinham ganhado bebê naquele dia. Era um quarto sozinho que não tinha nem outra grávida comigo, tinha outra cama, mas não tinha nenhuma grávida, porque não podia ter esse contato mesmo. Então foi muito difícil, gente, foi muito traumatizante. Mas não vou falar desse ponto ainda, porque ainda tem durante a gravidez, né? Então vou contar pra vocês um pouquinho como é que foi. O que o mais difícil pra mim foi a parte da gestação em si. Não por conta de exames, por conta de dores, não. Foi mais mental, emocional. Porque, gente, nessa época, quando eu tava grávida da Lorena, eu ainda não sabia o que era, mas já existe uma pressão muito grande em ser menino, né? Em eu ter um filho menino. Era uma pressão muito grande. Só que desde o início, gente, eu fui muito sensitiva, assim, de saber dentro do meu coração que eu teria uma menina. Desde o início, eu já imaginava que seria uma menina, já tinha um nome, já imaginava o rostinho, assim, aquela coisa de mãe mesmo, sabe? Depois da primeira ultrassom, a gente confirmou, né, que eu tava de 8 semanas, então eu já tava de 2 meses quando eu descobri que eu tava grávida, e aí começaram os acompanhamentos. Como eu falei pra vocês, os acompanhamentos foram muito difíceis, eu não tive muito contato
médico mesmo, era muito superficial, sabe? Mas foi bem demorado, por causa que na pandemia tudo ficou acumulado. Então, assim, pra fazer um exame de sangue, tipo assim, o exame de sangue que era pra fazer no 3º mês, eu fui fazer no 5º. A ultrassom que era pra mim descobrir o bebê com 4 meses, eu fui fazer com 5 meses. Então, assim, foi muito demorado, né? Mas o que mais me feriu nesse tempo, gente, de gestação, foi a reação do pai dela, né? Porque, como vocês sabem, eu casei de novo, né? E tudo isso começou, gente, toda essa coisa começou durante a pandemia, né? Ele continuou trabalhando, vivendo a vida dele, e eu grávida, sem sair de casa. Aí, como eu tava grávida, eu saí do emprego, o emprego voltou a funcionar, mas como era salão cabeleireiro, eu não podia voltar a trabalhar por conta de progressiva, produtos fortes por conta da gravidez, então eu preferi sair mesmo do trabalho. Então, eu fiquei desempregada durante a pandemia. E aí o pai dela continuou trabalhando, vivendo a vida dele, e eu lá sofrendo tudo que mamãe sofre na gestação, né? Dores, contrações, indo em médico, enfim, todas essas coisas, né? Até que veio o auxílio emergencial, gente, que eu acho que foi o que mais me salvou nesse período, porque eu estava desempregada, e aí por conta da gravidez, eu não sei, não lembro exatamente o que aconteceu, mas aí eu acabei alugando uma casa e a gente saiu da casa da minha mãe. Eu acho que era por conta de espaço mesmo, né? Por conta da gravidez. O quarto que eu dormia lá com o pai da Lorena não daria pra colocar um berço, por exemplo. Então eu acho que foi até por isso que a gente alugou uma outra casa. E aí a gente começou a nossa vida assim de casados, né? Vamos dizer, a gente se ajuntou pra poder esperar pela Lorena, né? E aí, com isso, eu, né, no caso, dei entrada ao auxílio emergencial, e foi com o auxílio emergencial que eu fiz ultrassom, que eu fiz o enxoval da minha filha, que eu comprei roupas gestante pra mim, porque eu engordei um pouco, então precisei de roupas, as coisas de levar pro hospital mesmo, ultrassom, que são bem caras. Então, assim, tudo isso eu fiz com o auxílio emergencial, que era R$ 600, e eu tava me virando nessa parte da gravidez, porque o pai dela meio que ficou inconsequente nesse tempo, sabe? Parece que, eu não sei se era a pressão de ser, que ele seria pai, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu só sei que ele mudou totalmente comigo, ele não tinha aquela responsabilidade de um pai, de estar acompanhando, de estar feliz. Por exemplo, na descoberta do sexo do bebê, que seria uma menina, muito bem a reação dele, né? A gente lá, eu muito feliz, porque eu queria sim que fosse uma menina, mas ele queria que fosse um menino. Nos olhos deles eu senti essa indiferença, sabe? De que ele ficou desapontado. Mas fazer o quê, né? Viria de qualquer forma, não teria como mudar o sexo da criança só porque ele queria. E aí a Lorena veio. Mas eu já senti essa diferença nos cuidados dele comigo, sabe? Desde essa época que a gente descobriu o sexo do bebê. E aí começou a indiferença, aí começou as críticas, os julgamentos, a gente já não se entendia mais, eu passava dor e ele indiferente, sabe? Não tinha aquela atenção que a gente espera, né? A gente espera ter aquele cuidado com a gente. Mas não, aí começaram mentiras, aí como eu sempre tava dentro de casa, eu não podia me movimentar muito, sair pra rua, tudo. Aí demorava a chegar em casa, ia pra outro lugar quando saía de casa, ia pra casa dos amigos beber, fazer festa. Esse tipo de coisa, gente, eu não quero ficar expondo muito. Mas esse tipo de coisa, ele foi moleque, né? Nessa época que ele precisava ser um pai de família, ele foi moleque. E aí começou tudo a acontecer dentro de mim, né? Eu fiquei meio depressiva na gravidez, a minha pressão subiu muito na gravidez, aconteceu várias confusões, problemas familiares também nessa época. Até que na última ultrassom que eu fiz, que foi pelo SUS, porque eu acho que era só pelo SUS que conseguia ver algumas coisas a mais lá na ultrassom. Então, eu agendei pelo SUS e foi perto dos 8 para 9 meses que eu fui fazer essa ultrassom pelo SUS, né? E quando eu fui fazer essa ultrassom, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi o médico, não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu saí de lá com um papel, tava perdendo o líquido da bolsa. Era pra mim ir de emergência lá no clínico, sei lá, eu não lembro nem o nome, gente, dos médicos, pra poder averiguar, porque se tivesse perdendo muito líquido, já ia ter que ir pro parto e não sei o que, não sei o que.
Aí fui eu, gente, lá com os papéis num desespero, porque não me explicaram nada direito. E aí eu achando que eu já ia ter o bebê ali naquela hora. E quase que não tava, tipo assim, não tinha nada do enxoval quase pronto, porque eu tava juntando dinheiro pra comprar com auxílio. E aquela coisa toda, quando eu subo lá na sala, o cara fala assim, ó, vamos averiguar, né? A gente vai ter que fazer o exame do toque e averiguar lá se tá perdendo líquido mesmo. Aí fizeram lá os procedimentos, né, médico que tem que fazer pra poder ver se tava vazando, se tava perdendo líquido realmente ou não. E aí ele falou, olha, você perdeu um pouquinho de líquido sim, por conta de estresse, alguma coisa pode ter acontecido. Mas parou, não tá vazando líquido mais. O valor que você perdeu de líquido é insignificante em relação a tudo, né? Não é significativo o valor que você perdeu de líquido. Então, você pode ficar tranquilo que você pode ir para casa e, enfim, esperar até que a bolsa rompe totalmente ou até que você tenha aquelas contrações ritmadas para você poder ir pro hospital. Aí tudo bem, gente, esse susto passou, né? Mas foi mais uma coisa que ficou acarretando em mim, né? E aí muito estresse, muito nervoso, muita coisa mesmo aconteceu. E só foi piorando a minha depressão, minha ansiedade mesmo, sabe? Eu já tava assim, sem saber mesmo, assim, o que fazer, sabe? A minha vontade mesmo era pegar minhas coisas e sumir, assim, que ninguém soubesse onde eu tava. Mas eu não fiz isso, né? Então, o que aconteceu? Continuei aguentando as pontas. Aquele encantamento, aquele amor que eu tinha pelo pai da Lorena acabou. Não tinha mais, era só ódio que existia dentro de mim. Era só ódio, não queria estar perto, não queria dormir na mesma cama, não queria nada, gente. Eu não queria nem olhar pra cara dele. Sabe quando você vai levando com a barriga? Você vai levando com a barriga? Eu falei, não é justo eu passar por isso sozinha e ele continuar vivendo a vida dele. Então, ele vai ter que me aguentar até essa criança nascer. Aí, tudo bem. Foi indo, foi indo, foi indo. Dia 5 de dezembro. Não, dia 3 de dezembro de 2020, fui pro hospital. Cheguei lá no hospital, gente, fizeram toque, fizeram isso, fizeram aquilo. Falaram, olha, ainda não tá na hora, mas já pela data que você descobriu e tudo, você já tá completando 40 semanas, então a gente vai internar você. Aí fiquei lá, entrando com os papéis e não sei o que, e trouxeram minhas coisas, minhas bolsas, tudo. E nisso tudo, gente, eu sozinha, não podia entrar ninguém comigo, o pai dela não pôde entrar, minha mãe não pôde entrar, ninguém pode ficar lá comigo na internação, né? E aí eu dei entrada no hospital dia 3 de dezembro, e aí eu mesma dei entrada, aí foram medir minha pressão, a pressão tava muito, muito alta, me deram medicamento e as contrações, gente, tava totalmente normal, porque eu sentia aquela dor terrível, terrível de contração. E quando eu ia fazer lá o negócio da contração, não dava contração nenhuma. E aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu tava sentindo muita dor e não tava reconhecendo a dor lá no aparelho. E foi aquele desespero total, gente. E eu morrendo de medo de ter parto normal. Porque eu morro de medo, gente. Tenho... Nossa, se for pra me ter 50 filhos cesárea, eu tenho. Agora, normal, não me pede não, gente. Não me pede não. Tudo bem, né? Fui internada, tal, fui pro quarto. Cheguei lá, tinha uma moça que ela tava perdendo muito líquido também, que tava esperando, né? Até essa parte tinha alguém lá perto. E aí, de tempo em tempo, o médico vinha, colocou o comprimido pra induzir o parto e nada. E eu só vendo as outras mulheres lá jantando, almoçando, tomando café da manhã e eu nada, gente. Nem um golinho de água eu não podia tomar. O médico falou pra mim não tomar, porque se eu não dilatasse eu ia pra cesárea. E eu não podia comer nada. E aí eu achei que, tipo assim, eu fui à noite pra lá. Dia 3 de dezembro eu fui à noite. Eu achei que, tipo assim, dia 4 de manhã eu teria a criança, no mínimo, né? E não, gente, eu fiquei dia 3 a noite inteira, dia 4 o dia inteiro e fui ter a Lorena dia 5, 2h40 da tarde. E eu fiquei todos esses dias sem comer, sem beber nada, gente. E assim, eu tive muito enjoo na gravidez inteira. E a gravidez inteira, gente, o meu enjoo, ele era através do quê? De eu ficar sem comer. Se eu ficasse sem comer, eu acordava já enfiando coisa na boca pra comer, pra não vomitar. Eu já tinha esse desespero quando eu acordava durante a gestação inteira. E aí lá, internada, né, internada com acesso já,
Gente, eu ficava sem comer e era cada vômito que vinha toda hora. E já não tinha mais nada o que sair de dentro de mim, porque eu já tava 2 dias em jejum. E não saía nada de mim, gente. Foi, eu acho que a coisa mais terrível que aconteceu durante a gravidez, assim, de sensação. Foi a pior, porque você, com aquela ânsia que não vinha nada. E aí, nessa hora, o médico veio, fez o toque, falou, olha, não tem nada dilatado. Nem um dedo de dilatação, nem 1 centímetro. Tá muito fechado o seu útero. Então, a gente vai tentar induzir mais uma vez. E se não der certo, você vai ter o parto cesárea. E aí, quando ele falou que eu ia ter parto cesárea, eu fiquei um pouco aliviada, mas ao mesmo tempo com medo. Porque eu estava, tipo, a minutos de ter a minha filha, né? A minutos de cortar eu. Porque o meu maior trauma, gente, é me cortar. Eu tenho um morro de medo, assim. O pior medo que eu tenho é me cortar, me machucar, sabe? De me ferir mesmo, porque eu tenho muito pavor com sangue, com essas coisas todas. E aí, gente, foi indo. Aí tá, o médico colocou o comprimido. Só que na hora que ele colocou o comprimido, passou alguns minutos, ele falou, ó, toda vez que eu colocar o comprimido, você tem que ficar pelo menos 1 hora e meia deitada, pro comprimido não voltar, né? Me deu vontade descontrolada de ir no banheiro. E eu não conseguia não levantar, eu não conseguia mais ficar deitada. Eu tinha que levantar pra ir no banheiro, senão eu ia acabar fazendo lá nas calças. Aí eu fui no banheiro, pedi pra enfermeira, lógico, e aí a enfermeira me ajudou a descer, porque eu já não tava conseguindo mais me aguentar em pé, gente. E aí eu fui no banheiro, que era lá perto da salinha, né? Era junto ali na salinha que eu tava internada, do lado já tinha um banheiro. Aí ela me ajudou, fui, e nisso eu tava o tempo todo sozinha, só a enfermeira que me ajudava de vez em quando. E aí eu fui, quando eu fui fazer, gente, quando eu fui fazer xixi, né, veio aquele líquido da bolsa. Foi assim, gente, eu não imaginava que era daquele jeito que estourava a bolsa, não. Eu achava que era um pouquinho de líquido que a gente vê nos filmes, né, descendo assim pela perna. Mas, gente, era muito líquido, sabe? Aí eu falei, gente, será que isso daqui é o líquido da bolsa ou será que é meu xixi, porque eu segurei muito tempo? Porque a gente eu dei uma confundida nessa hora. E aí aquele monte de líquido, aí eu levantei do vaso, né, e fui tentar colocar minha roupa de volta. E aí começou a descer tudo na minha roupa, assim, gente. Começou a descer tudo na minha roupa. Aí a enfermeira ficou do lado de fora. Aí eu peguei e chamei ela. Falei, enfermeira, eu acho que estourou minha bolsa, porque tá vazando muito líquido, né? E eu não tava sentindo que era xixi, gente. Aí eu falei, tá vazando muito líquido. Aí ela falou assim, aí ela ficou feliz, sabe? Ficou feliz, a enfermeira. Falou assim, vou chamar o médico. Aí o médico tava terminando de fazer um parto normal, né, que eu achei que fosse rápido, que na verdade durou umas 5 horas esse parto, que eu nunca vi, gente. Eu não sabia que demorava tanto assim, não. Ou deve ser só aquele caso, né, não sei. Mas ele tava nesse parto e ele falou assim, ó, vou tentar encaixar você a próxima, porque você tá aqui já faz 2 dias. E tem gente que acabou de chegar também, que tá muito dilatada. Eu vou ver o que vai fazer. O que vai fazer? E o médico que tava de plantão era um médico que ele era muito ignorante, assim, ele era muito bruto, sabe? Do jeito de tratar a gente. Parecia que a gente tava, assim, se fazendo de dor. E ele falava, tipo, ai, é assim mesmo. Teve filha, é assim, agora tem que sair. Tipo, nesse nível, assim, bem ignorante. E aí, bem na hora que o médico fez esse parto, quando acabou o parto, tinha dado troca de plantão. Que era um médico muito bonzinho, que tanto é que ele fez o parto da minha mãe quando teve o meu irmão. Então, assim, ele era muito bonzinho mesmo. Aí ele até me ajudou a descer da cama. Ele foi lá ver como é que eu tava, né, averigou se tinha dilatado ou não. Aí ele perguntou como eu tava me sentindo e tudo mais. Até nessa parte, gente, foi a pessoa mais, assim, mais sensível comigo nesse parto todo. Eu me emociono de falar, gente, porque vem um flashback na nossa cabeça, né? E eu lembro que a situação foi muito difícil, gente. Foi muito traumatizante. Eu sabia que ter um filho era difícil, mas não por questão nem de dor, pela situação mesmo. De ser pandemia, de eu estar depressiva, de eu estar passando tudo aquilo com o pai da minha filha. Sim, foi muito traumatizante pra mim. Traumatizante. E aí, tá, ele me ajudou tudo. E assim, gente, eu fui muito lúcida pra sala de parto. Eu fui andando, não foi aquela coisa de cadeira de roda e nada, porque eu acompanhei o parto da minha mãe e eu vi mais ou menos como é que foi.
E no meu foi totalmente diferente. Eu fui andando, coloquei meu jaleco, minha roupa lá pro parto, coloquei minha touquinha, coloquei meu negócio lá no pé, que eles colocam uma touca no pé pra não pegar sujeira, né, do hospital mesmo, ou então infectar a sala, não sei. Só sei que eu mesma deitei na maca de cirurgia, gente. E eu vi aquele monte de coisa assim, aquelas monte de faca, um monte de negócio de fazer o parto, aqueles monte de gás, aqueles monte de pano, um monte de coisa, gente. Foi uma cena de filme de terror pra mim, assim. E eu fiquei muito traumatizada, porque, tipo, você olha uma faca desse tamanho e fala, meu Deus, ele vai me cortar com isso, vai arrancar minha filha daqui de dentro com esse negócio. Então, assim, foi bem sufocante, assim, nessa hora. E eu acho que foi até esse nervoso que fez com que minha pressão subisse, assim, muito alta. Só que ao mesmo tempo que a minha pressão subiu muito, não tava dando pra sentir a pressão no meu braço. Tanto é que quando a gente vai ter o parto, a gente fica com os braços abertos. E aí colocou um negócio de um braço, colocou um negócio no outro braço, colocou um outro aqui, ficou com 4. E a mulher ia medindo. Aí ela vinha medir aqui, aí ela dava a volta por trás de mim, media aqui, aí vinha eu medir aqui, medir aqui. Ia ficar medindo e não conseguia ver a pressão, gente. Mas tava alta, depois conseguiu, viram que tava alta, né? E aí, beleza, até aí eu ainda já tava preocupada, né? Porque a gente sabe que tem pré-eclâmpsia, não sei o que, que pode prejudicar tanto a mãe quanto a criança.